Oi, gente, boa tarde. Oi, João Mariano. Cheguei mesmo na hora, não foi? Na hora da brincadeira. Por gentileza, devagar. Deixa eu colocar logo aqui os números de vocês. Sétimo ano A. Pois é, Raíssa. Coloca só uma vez, tá, Alan? Por gentileza. Oi, Bia. Clara, tudo bem? Vão colocando o número de vocês, tá bom? Riquelme, é o 20. Clara, eu não me recordo o número. O Igne, tudo bem? Vinicei, João Mariano, número João Mariano, Isabela, Rogério Filho, aquele que conversa demais, Maria, Maria Clara, Bernadette, Laís Maria, tudo bem? Larissa, Ana Beatriz Oliveira, Ana Beatriz Pinheiro, Gabi Mendonça, opa, Gomes, Paulo, Pablo, Raíssa, oi, Júlia, Lara, novamente, Diego, acho que só. Bem, eu estou contando aqui 20 pessoas e eu estou vendo aqui 24. Tá faltando alguém colocar o número. Tá faltando alguém. Quando esse alguém lembrar, pode colocar. Vamos lá, livro, tá? Página 202. Alguém. Tão engraçadinho, né? Pois é, eu estou rindo porque hoje para mim é uma sexta-feira antecipada, para vocês não é. Então, cuida. Página 202, dando continuidade aí, ou melhor, recapitulando o que nós já havíamos falado na aula passada. Nós vamos ver o primeiro grupo aí do reino animal. Vamos começar, ou melhor, começamos a ver, né? O primeiro grupo animal, que é os poríferos. Os poríferos, podemos dizer assim que são invertebrados. Podemos dizer não, eles são, né? Desculpa. É o primeiro grupo de invertebrados aí em estudo. Nós vimos aí algumas características gerais dos poríferos, que são o quê? Possui poros, claro, né? Por isso recebe o nome de poríferos. Representantes desse grupo são as esponjas. As esponjas são animais primitivos que são encontrados são animais aquáticos, né? A maioria encontrados em águas salgadas, mas também é possível a gente encontrar em águas doces, né? Mas a maioria se encontra em ambientes salgados. Sim, são assimétricas. O que mais que nós comentamos? Ajuda aí, Raíssa. Alguma coisa que eu possa me esquecer, vai ajudando aí, por favor. Tá? Outra coisa que também nós falamos é que elas não possuem tecidos verdadeiros, né? As esponjas não possuem tecidos verdadeiros. É, né, Raquel? Não possuem tecidos verdadeiros, por isso são classificadas como parazoários, né? Por não possuir tecidos verdadeiros, não possuem órgãos. Elas possuem células, né? Algumas células para sua composição, porém a principal célula das esponjas se chama coanócitos, e eu acho que foi mais ou menos isso que nós falamos. Se eu tiver esquecido alguma coisa, daqui a pouco eu me lembro, porque nós vamos iniciar aí a leitura do capítulo, tá bom? Pode ser?
Ou nós já lemos e eu não me recordo? Cuida, Riquelme. Já começou, meu bem? Eu não estou conseguindo ouvir o Riquelme. Página 202, vamos, Riquelme. Isso, meu bem. Isso. Ok, ok, ok. Ah, agora estou ouvindo você. Tenho que matar a saudade, pelo menos, de ouvir a voz. Puxa na orelha, Maria. Meu Deus do céu, Caju. Não é? Tenho que, pelo menos, ouvir a voz para poder matar a saudade. É. Cuida, Riquelme. Vai ficar aqui por quê? Vou ficar aqui agora, todos os dias. Oi, muito bem. Mas a mãe tá aqui todos os dias. Nem todos. Vai, Riquelme, cuida. Cuida das brincadeiras. Já vimos que invertebrados são animais que não possuem a coluna vertebral como estrutura de sustentação do corpo. Vimos também que dos nove principais filhos de reino Animalia, 8 são compostos exclusivamente de espécies vertebradas. Toda essa diversidade será estudada a partir de agora, incluindo destes seres muito simples estruturalmente até nossos parentes para a Mais próxima. próximos. Exatamente. Como conhecer esses maravilhosos animais? A partir deste capítulo, vamos iniciar uma viagem pelo reino Animalia. Começaremos pelos invertebrados. Nesse capítulo, você conhecerá como detalhe os filhos dos poríferos e dos cnidários. Só porque tá do lado da mãe, tá nervoso, né? Exatamente. Acontece. Pois pode continuar. Isso aí foi só a introdução. Pior que ainda tá vendo. Pior que minha mãe. Eu tô lendo, minha mãe tá olhando aqui pra mim. Tá Você tá certo. atropelando, você não tá lendo, você tá atropelando, passando por vírgula, por ponto. Tá nervoso. Cuida. Vamos conhecer esses maravilhosos animais. A partir deste capítulo, vamos iniciar uma viagem pelo reino Animalia. Começaremos pelo invertebrado. Nesse capítulo, você conhecerá como detalhe os filhos dos poríferos e dos cnidários. Poríferos, você conhece as esponjas? As esponjas são animais invertebrados, puramente aquáticos, de organização corporal muito simples. As esponjas podem ser encontradas tanto no mar como em água doce, córregos, lagos, etc. Um detalhe interessante sobre as esponjas é o fato de serem animais fixos ou sésseis Césseis. sobre uma superfície como ocorre em rochas no fundo do mar. No caso aí, como eu já tinha mencionado para vocês, características gerais aí das esponjas são basicamente o quê? São invertebrados, elas, na sua fase adulta, elas se fixam a um substrato, né? Por isso que são chamadas aí de sésseis, né? Porque elas acabam se fixando em um substrato e ali pronto, elas ficam. Deixa eu só aqui repreender aqui alguns comentários. João Mariano, bem que a sua poderia fazer a mesma coisa, tá? Se fizesse, você estava com mais compromisso com relação às aulas e às atividades, ao invés de estar brincando. Alan, do mesmo jeito, brincando. Eu acho que é porque é uma falta de costume tu participar de uma leitura. Então, não é nada demais, não tem nada demais o comentário, tá bom? Agora, o comentário de vocês dois não está legal. Então, por gentileza, evita, tá? Pode evitar. Então, vamos lá. Como a gente já tinha falado, a maioria, né, das esponjas, até a Raíssa mencionou. Pois é, Raquel, eu gosto muito dela. Até a Raíssa já mencionou, a maioria são assimétricas, porém algumas espécies, algumas esponjas no caso,
muito raras, elas possuem simetria, só que a simetria é radial, certo? Outra coisa que nós falamos na aula passada, que as esponjas elas têm uma grande capacidade de... Ixi, só um minuto, Raika. As esponjas elas possuem a capacidade de se regenerar, né? Rapidamente se regenerar. Desculpa, gente, que eu estou anotando aqui o número de quem vai entrando. As esponjas elas possuem a capacidade de se regenerar, certo? Vamos supor que um exemplo, um tubarão, sabe, batem uma esponja e ali ela se fragmente, né? Então, aqueles fragmentos são capazes de se regenerar até a ponto de se fixar em um substrato e dar origem a uma nova esponja, tá? Outra característica também delas é que elas são filtradoras. Elas filtram a água, né? Filtram a água que passa pelos poros. Isso, Raíssa, é raro, muito raro. Por isso que a gente fala que elas são assimétricas, tá? É muito raro. No caso, elas são filtradoras. Por quê? Porque elas filtram a água passa pelos poros, ao passar aí pelos poros do corpo da esponja, as células dessa esponja acabam absorvendo os nutrientes e levando para as demais partes do corpo da esponja, tá? Nós tínhamos comentado isso aí ontem, por exemplo. E eu acho que, de características gerais, basicamente foram essas que nós já havíamos comentado. São animais apenas aquáticos, a maioria de água salgada, porém a gente podemos encontrar em água doce também, invertebrados. E agora nós vamos observar alguns aspectos corporais. Eu também já tinha mencionado ontem, mas ontem nós não tínhamos realizado a leitura e qualquer dúvida nós tiramos agora, tá? Vai, Bia, tu havia pedido? A senhora está me ouvindo? Com certeza. Acho tão bonitinha a senhora. Vai lá. Aspectos corporais. A esponja tem a estrutura de um cilindro oco cheio de poros, por isso a denominação poríferos. Pore é proveniente da palavra grega pores, que significa poro, e feros provém do grego poros, que significa portador. Olhando as esponjas mais de perto, o que pode ser visto é uma abertura na parte superior chamada ósculo, derivada da palavra latina ósculum, que significa pequena boca. No meio dela há uma cavidade chamada de espongiocela, ou átrio, por onde passa uma corrente de água. Essa corrente de água é movimentada por uma série de flagelos, penetrando os poros dos animais e levando até eles seu alimento. Mesmo não tendo tecido verdadeiro ou órgãos, as esponjas são dotadas de uma variedade de células. O fato de não possuírem células agrupadas exercendo juntas a mesma função, como ocorre com os tecidos dos outros animais, faz com que as esponjas sejam classificadas como animais parazoários, ou seja, em tecido verdadeiro. Quais seriam, então, as células da esponja? Pinacócitos, células achatadas que revestem externamente as esponjas. Porócitos, células que formam poros por onde entra a água em direção ao átrio. Escleroblastos, células capazes de formar estruturas denominadas espículas, as quais são responsáveis pela sustentação interna do corpo das esponjas e fabricam uma substância chamada espongina. Amebócitos, células capazes de dar origem a qualquer tipo de célula das esponjas. Participam também da digestão e distribuição dos nutrientes. Coanócitos, células com flagelos localizadas na parte interna do átrio. Os flagelos são como pequenas caudas que, ao baterem, permitem o movimento da água do átrio para o ósculo. Ok. Então, no caso aí, como foi mencionado e vocês acompanharam aí, elas não possuem tecidos verdadeiros, ou seja, não possuem órgãos, porém elas possuem essas células e essas células, cada uma tem a sua importância porque cada uma exerce uma função. No caso aí, como foi lido pela Bia, a pinacócitos, elas são células que fazem o revestimento. Essas células são células de formato achatado, por quê? Porque elas precisam ficar bem próximas uma da outra, tá? Para poder fazer o revestimento externo. As coanócitos, essas células são células
que possuem um flagelo, né? Elas revestem a esponja, só que a parte interna, né, podemos dizer assim, da estrutura interna da esponja, permitem o fluxo de água, né, a passagem de água, a movimentação da água dentro da esponja, né, graças ao flagelo, né, o flagelo que essa célula possui permite com que essa água faça movimento dentro da esponja, seja movimentada, pronto, dentro da esponja. As coanócitos também atuam no processo de digestão das esponjas, tá? Lembrando que a digestão é intracelular, então acontece justamente nessas células coanócitos. E outra observação, eu acho que até eu falei ontem com relação a isso. Na página 203 tem um gráfico aí do lado. O que é que acontece? A entrada aí de água, devido às células conhecidas como coanócitos, que possuem o flagelo e ajudam na movimentação, essa água ela sobe até sair pelo ósculo, tá? Onde vocês podem observar aí no gráfico. Aí temos aí amebócitos, né? Já as células conhecidas como amebócitos, elas garantem aí a regeneração da esponja, tá? Tanto a regeneração como o crescimento, certo? Além disso, é nessa célula, no amebócito, onde há a produção de gametas, tá? Onde se formam os gametas, onde há também a distribuição de nutrientes para as células, para a célula, e onde ocorre também, onde é recolhido algumas excretas, algumas coisas ruins que tenham dentro da esponja, é recolhido aí através dessa célula, da amebócito, tá? Células amebócitos, ou amebócitas no caso, tá? Essas células aí, elas acabam recolhendo algumas excretas, algumas coisas que tenham dentro da esponja que sejam ruins, tá? E elas acabam levando essas coisas negativas, elas acabam levando para a parte interna, onde ela acaba sendo eliminada através da espongiocele, ou seja, do átrio, tá? Que foi até mencionado na página 202, certo? E temos aí também os porócitos. Porócitos, o nome mesmo já diz, que é onde se formam os poros da esponja, certo? A nível de curiosidade, eu estava dando uma olhada, qual seria a maior esponja do mundo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se... Eu acho que eu tirei foi a imagem. A maior esponja do mundo foi encontrada aqui, ó. Deixa eu só colocar o nome aqui para vocês. Digitar aqui o nome para vocês. É um nome, eu não consigo nem pronunciar, mas tentem aí. Aí é uma reserva. Uma reserva aquática, tá? Pois é, esse nomezinho aí, Pablo. Aí é o nome dado a uma reserva aquática. Conseguiu? Muito bem. Se eu pegar aqui a imagem, como me ensinou a Maria, aos poucos eu aprendo. Ops. Temos aqui, ó, a maior esponja do mundo. Tá? Essa esponja aí, ela tem cerca de 3,5, digamos assim, 3,5 metros de largura por 2 metros de comprimento, tá? No caso, ela é encontrada no Havaí. Só que nesse parque aquático que eu coloquei o nomezinho aí para vocês. É uma reserva aquática que pertence aos Estados Unidos. Conseguiram aí? Muito bem, tá? Ela mede, como eu já tinha falado para vocês, cerca de 3,5 metros de largura por 2 de comprimento. É a maior esponja encontrada. E acredita-se também que é a mais antiga,
né? Não tem uma data específica, mas acredita que é a mais antiga. Como ela foi encontrada? Claro, biólogos, realizando suas pesquisas, suas investigações, acabaram desenvolvendo robôs, né, lógico, que pudesse chegar até uma profundidade de 2.000 metros. Então, ela foi encontrada a 2.000 metros no fundo do mar, certo? Só a nível de informação. Ok? Eu acho que sim, né? Tá tudo muito caladinho. Todo mundo tá muito caladinho. Passando para a página 204. Página 204. Por que será, né, Riquel? É, tô entendendo. Mas é assim mesmo. Passando aí para a página 204. Outro voluntário. Opa, Raíssa, fique à vontade, meu bem. Oi, tia. Oi, tudo bem? Quando é que vai ter outra live? Só próximo ano. Ah, muito Inauguração do meu bem. Instagram. Deus quiser, vai dar certo. O conoácido é responsável direto pela nutrição da esponja, pois observe partículas que entram junto com a água. Desse modo, graças aos coanócitos, as esponjas podem ser consideradas animais filtradores, pois filtram a água, retirando as partículas que não lhes servirão de nutrientes. Isso aqui eu já tinha mencionado para vocês, né? Que as esponjas, elas são filtradoras. Elas absorvem a água entra através dos poros. Durante essa passagem aí, os nutrientes são absorvidos e levados para a célula. É a mesma coisa que eu tinha acabado de falar. Continua, meu bem. Reprodução das esponjas. A esponja pode se reproduzir assexuadamente, por brotamento ou regeneração, ou sexuadamente. Na reprodução assexuada por brotamento, as esponjas são capazes de originar pequenos brotos, ou gemas, que se descolam e grudam sobre uma superfície, dando origem a outros indivíduos idênticos aos originais. Outro mecanismo assexuado que pode ser observado nas esponjas é a regeneração. O amebócito permite à esponja essa capacidade no caso de uma esponja ser fracionada. Os fragmentos dela poderão originar novas esponjas da mesma espécie. Só um minuto. Existe tubarão que anda? Não conheço nenhum que anda, conheço que nada. Se alguém discordar de mim, pode responder aí a Larissa. Não conheço nenhum que anda. Desconheço essa informação. Não conheço. Eu conheço só que nada. Tá aí, o Riquelme tá botando aí um. Riquelme é demais. Eu não conheço. Sim, então vamos lá. Com relação à reprodução das esponjas, ocorrem os dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada, tá? Porém, a maioria aí se reproduz de forma assexuada, certo? A maioria se reproduz de forma assexuada, mas nós temos os dois tipos de reprodução. Lembrando que reprodução assexuada é sem a troca de material genético, e a reprodução sexuada é quando há troca de material genético. Então, na primeira aí, pontuando como primeira forma de reprodução, a reprodução assexuada, ela pode ser... Ok, Alan. Ela pode ser por brotamento ou por regeneração, como tem até mesmo na imagem da página 204. Tem uma esponja, aí vocês observam aí na segunda gravura um broto, esse broto cai, né, na superfície e ele acaba se fixando a um substrato aonde ele vai atingir a sua fase adulta, né? Como nós já mencionamos, as esponjas são animais fixos, né? Eles são sésseis justamente porque eles são fixos, tá? Então, mais comum
a forma de reprodução das esponjas mais comum é por brotamento e por regeneração. Surge um broto, esse broto cai, onde ele cai, ele se fixa a um substrato, e assim dá uma origem a um novo ser, uma nova esponja. Tá? Regeneração, também eu já tinha mencionado em outros momentos. Quando há pedaços dessa esponja, ela acaba se regenerando, né? Permite, no caso aí, o amebócito, que é uma das células pertencente à esponja, acaba se fazendo aí com que essa esponja ela se regenere, né? Dando uma origem a uma nova esponja, a uma esponja idêntica, a qual se fragmentou, digamos assim, tá? E no caso da reprodução sexuada, é o que nós vamos ver agora na página 205, mas só para antecipar, que no caso da reprodução sexuada, a maioria das esponjas aí, elas são monóicas, ou seja, são hermafroditas, tá? Elas são hermafroditas, ou seja, elas conseguem produzir os gametas masculinos e femininos, possui os dois gametas, né? Produz os dois gametas, tanto masculino como feminino. Isso na reprodução sexuada, certo? A maioria das esponjas são, como eu mencionei nesse instante, são monóicas. Conseguem produzir os dois tipos de gameta, gametas masculinos e gametas femininos, tá? Dando continuidade aí na página 205, Raíssa, por gentileza. Se possível, claro. Aqui, tia, na reprodução sexuada, Isso. já na reprodução sexuada por fecundação, as esponjas produzem células reprodutoras que se juntam e formam uma larva, dando origem a outro indivíduo. Tudo começa quando uma esponja produz espermatozoides. Esses gametas masculinos são móveis e capazes de migrar para outro indivíduo dessa espécie que possua óvulos. Lá, eles penetram, dando origem à larva. A larva é uma estrutura móvel que nadará até se fixar em alguma superfície para se desenvolver e tornar-se um indivíduo adulto. A essa união do espermatozoide com o óvulo chamamos de fecundação. No caso aí, como esse tipo de reprodução da qual a Raíssa acabou de ler é a reprodução sexuada, o que é que acontece? As esponjas, a maioria das esponjas, elas conseguem produzir gameta masculino e gametas feminino, né? Por isso que nós chamamos aí de hermafrodita. Ela consegue produzir os dois tipos de gameta. Porém, na reprodução sexuada, como ocorre aí a fecundação? A esponja, né, libera aí os gametas masculinos, né, digamos assim, os espermatozoides. Esses espermatozoides acabam entrando em outra esponja, que no caso aí vamos ter como esponja fêmea, né? E através da filtração, desculpa, deixa eu ver se eu esclareço melhor. As esponjas, a maioria, consegue produzir os dois gametas. Ok, até aí entendi. Os gametas masculinos são liberados, podemos dizer pela esponja macho, né? Porque se ela liberou gametas masculinos, então vamos classificar assim. Pela esponja macho, ela acaba liberando aí os espermatozoides. Esses espermatozoides, eles são levados aí através da água, entram na esponja fêmea, né, através da filtração. Aí dentro, né, dentro da esponja, ocorre aí a fecundação entre o espermatozoide e o óvulo, tá? Eu acho que deu para entender mais ou menos isso aí. Se não tiver entendido, só colocar aí que eu repito novamente, tá? Então, no caso aí, acontece a fecundação. Ao desenvolvimento, né, que nós chamamos aí, que foi até mencionado, ao desenvolvimento dentro da esponja, que nós chamamos aí de larva. Essa larva, ela é levada, ela sai de dentro da esponja, né, e ela acaba sendo levada até o momento em que ela encontra um substrato, por quê? Porque a larva aí, ela é móvel, né, até diz aí, ó, que nadará até se fixar em alguma superfície. Então, essa larva, por ser móvel, ela acaba sendo carregada pela água também, pelo movimento da água, e até que ela encontre uma superfície, um substrato do qual ela possa se fixar,
e assim atingir sua fase adulta, tá? Essa daí é a forma de reprodução sexuada. Porém, relembrando, há as duas formas de reprodução das esponjas, tanto assexuada como sexuada. Assexuada por forma de brotamento ou regeneração, e sexuada, que é quando aí a troca de material genético, certo? Tudo ok até aí? Sim. Só tem 4 alunos. Claro que não. Tá? Dando continuidade, aspectos ecológicos. Alguém para ler esse último parágrafo? Pablo? Ah, já mencionei o Pablo. Se o Pablo não quiser ler, eu deixo você, Maria. Pablo não? Vai, Maria. Vai, Pablo. Vai, Pablo, vai, Maria, qual dos dois? Oi, tia. Ah, muito bem. Por que demora tanto, hein? É que Eu eu não tinha entendo. saído. Ah, tá, desculpa. É o Lê quê? aí para mim, por Aspecto. favor. Página 205, aspectos ecológicos. Ah, bom. Os, Obrigada. os poríferos mantêm relações ecológicas com outros animais. É possível observar tanto relações harmônicas, em que eles servem de casa para pequenos camarões e peixes, quanto relações desarmônicas. Desarmônica. A partir do momento em que se sintam ameaçados. Caso isso realmente ocorra, eles têm como se defender, produzindo secreções e odores desagradáveis que afugentam os predadores. Obrigada. Tá, então, gente, só para encerrar essa parte, tem essa relação, né? Como nós sabemos, a gente nós já tínhamos até falado a respeito da biodiversidade e da contribuição que cada ser tem para o aspecto ecológico. Então, no caso aí das esponjas, tem a relação harmoniosa e a relação desarmoniosa, né? Quando elas se sentem ameaçadas por predadores, elas lançam aí odores desagradáveis, né? E isso daí faz com que afaste seus predadores. E a relação harmoniosa é quando ela serve aí de casa, né? De abrigo aí para pequenos camarões e peixes, como foi mencionado aí pelo Pablo. O livro aqui até sugere, dá como sugestão, um filme que eu acho que ninguém nunca assistiu, que é o Procurando Nemo. Acho que ninguém nunca assistiu esse filme. Eu já Eu tô, assisti. eu tô brincando, porque é tão comum ele. Aí ele dá até como sugestão esse filme. Só que ele coloca aqui como uma sugestão de leitura. Eu acho que deve ter também o livro, né? Que ele botou aqui como sugestão de leitura, mas eu conheço como o filme, né? Aonde tem aí onde a gente pode observar. Não gosto de filme assim. Por que, Maria? Pois eu adoro. Adoro, não vou nem mentir. Acho muito legal. Pois é. Né, não, Bia? É muito divertido. Até hoje eu acho graça. Tá? Ele dá como sugestão aí o Procurando Nemo. Pois quem não assistiu, assiste porque é engraçado, é divertido. Apesar de ser um filme infantil, mas ele é bem divertido e tem algumas informações que dá para a gente trazer para o conteúdo do qual nós estamos falando. Gosta de filme incrível. É, né? Eu sei, viu, Ricardo? Ó, como sugestão de atividade, eu vou deixar aí para vocês a página 205 e a página 206, que são essas três questões. Por exemplo, Megamente, tá certo. A tia assiste o quê? Se eu já assisti esse que o Ricardo me disse, não. Não assisti. Assisti Procurando Nemo.
Mas esse que o Riquelme falou, eu ainda não assisti. Assisti já, Maria. Mas tudo bem, tá? Então, como atividade vai ficar a página 205 a 206. Na próxima semana, nós vamos dar continuidade, aí nós vamos falar a respeito dos sinidários, tá? Vamos falar a respeito dos sinidários na próxima aula, segunda-feira. E vou colocar lá no ambiente, no Google Sala de Aula, para que vocês possam visualizar e enviar atividade. Relembrando que é possível e é preciso enviar as atividades realizadas, tá? Agora eu vou só conferir o número. À medida que eu for conferindo os números, aí vocês vão confirmando, tá bom? Por gentileza. Certo, Raíssa? Calma aí. Então vamos lá. Mas ainda tá faltando minutos, tenham calma, ainda falta 2 minutos, se eu não me engano. Só conferindo aí os números da chamada. Sétimo A, número 1, 20, o 6, o 10, o 9, 11, 15, 16, 14, 3, 12 e 13. Eu esqueci alguém do sétimo A? Esqueci o nono? Quem é o nono? Vamos lá. Sétimo B. 3, 7, 9, 2, 14, 10, 12, 8, 11. Esqueci alguém do sétimo B? Qual o seu número, Gislânia? Você não colocou. Ok. Acho que só, então. Diego, você já colocou várias vezes. Não precisa colocar novamente. Eu já te disse isso, já te expliquei. Falta só eu desenhar, né? Porque explicar eu já te expliquei. Não precisa você colocar várias vezes e não é engraçado. Preste atenção, coloca apenas uma vez. Com exceção da Geislane, porque eu não me recordo de ter visto o número dela e nem o nome. O restante eu já tinha colocado. Tá? Então, gente, ó, tenham um bom final de semana, tá? Até segunda-feira, se Deus quiser. Beijos, tchau.